Agora deixa eu falar de um outro jogador. Mike, por favor, o Fagner pode ser um presente de aniversário para o Cruzeiro? Pode ser considerado um presente? Você acha que pode isso acontecer? Como que você também está vendo essa possibilidade da chegada de um cara tão experiente a esse grupo do Fernando Diniz? Sim, não é um cara que está no seu auge, acho que não vai ser titular do Cruzeiro. O William hoje é bem superior, mas eu acho que é um presente, porque a gente não tem como dizer assim que um jogador que é tão vitorioso e que a gente não viu jogar, não viu como é que vai ser ele no Cruzeiro ainda, que é uma coisa ruim, né? Acho que para compor elenco ele é interessante. Tem a questão dele, é um jogador um pouquinho violento, né? Costuma se exceder ali nas entradas, mas eu acho que... Então, esse ponto foi um ponto que levantamos aqui. Eu queria saber o quanto te incomoda essa fama que o Fagner tem, e não é somente uma fama de nós olharmos o jogo. Números. É uma fama dada e votada pelos próprios jogadores de futebol, que apontaram ele. Foi em 2023, valor, 23, né? Que foi aquela eleição dos 24, final de 24. Foi 24 mesmo. Reportagem da UOL. Isso. Que os jogadores apontaram o Fagner como o jogador mais desleal em campo. Quanto que isso te incomoda do Cruzeiro estar buscando esse tipo de jogador, ou você vê de uma outra ótica a vinda dele? Eu acho que todos os times têm que ter um cara, alguns caras que chegam mais junto, né? Senão um time muito bonzinho também não costuma ganhar muita coisa, não. Né? Mas eu acho que assim, nunca a gente pode ficar... Você não quer ele como genro, né? Não quer ele que eu vou namorar com minha irmã, entendeu? Um cunhado. Nem jogar pelado com isso, nem pode quebrar minha perna lá também. Mas eu acho que os jogadores do Cruzeiro têm que tomar cuidado nos treinamentos, pra ver como é que é. Mas eu acho que tem que ter um jogador que chega mais duro, mas que desde que seja dentro do espírito esportivo, né? Porque a gente não pode esquecer que futebol é esporte também, não é só ganhar, né? Exatamente. Tem que ter ali uma lealdade também. Ô, Luiz, você gosta desse tipo de personagem? Por exemplo, você queria o Fagner no seu time? Não. Cara, assim, tecnicamente o Fagner, se a gente pegar os últimos anos dele, ele em 2018, que ele teve na Copa do Mundo, não foi isso? Isso, da Rússia. Foi até bem, né? Foi bem, cara, e surpreendente. Foi titular no jogo contra a Bélgica, não, né? Ele foi titular na Copa inteira. Ele foi titular na Copa, mas dali já se passaram também 7 anos, né? Mas o Fagner, eu acho que ele ainda poderia ajudar, principalmente hoje com 35 anos, pensando em ser um jogador de grupo. Só que assim, eu entendo quando o Mike fala do jogador, você precisa ter um jogador, né, que chega mais forte, que entra na dividida. Só que eu acho que o Fagner, ele passa desse limite, cara. O Fagner passa. Assim, o Fagner não tem mais expulsões na carreira dele porque árbitros não quiseram expulsá-lo. Isso assim, rapidamente aqui, até porque eu estava acompanhando o jogo de perto, né? Atlético e Corinthians do ano passado, ele dá uma entrada no Zaratio, que rasga a perna do Zaratio. Assim, poderia ter tirado o Zaratio do futebol, né? E não foi expulso, cara. Então assim, o Fagner, ele ultrapassa esse limite. Você acha que alguns árbitros relevavam por causa do escudo que ele tinha no peito? Pô, até nós vamos entrar numa discussão que sei lá se vale a pena, viu, cara? Mas a gente vai poder tirar esse teste agora. A gente chegando no Cruzeiro, a gente vai virar agora, a gente pode tirar. Se perder, Aí a gente vai falar assim, pô, mas ele fazia isso aí lá no Corinthians e não era expulso. Se afrouxarem um pouco, aí a gente vai ter essa certeza. Mas eu não gosto de entrar nessa discussão. Você vê uma coisa rapidinho assim, só que o Fagner, pensando num jogador como ele para a final da Copa Sul-Americana, seria interessante ter um jogador desse na final da Copa Sul-Americana para dar um gás no time. No segundo gol, o Salas não passava naquele lance, não. Passava, só que aí, por isso que ele é uma moeda que você não sabe o lado que cai. Porque também pode ser que no terceiro minuto de jogo ele dá uma entrada e é expulso e acaba com o time. Então, cara, mas assim, ele já chega com todo esse histórico e que é justo. A gente não está fazendo uma fama em cima de coisas que não aconteceram, não é isso. Por isso mesmo, não estou falando que agora vai ser um novo Fagner, mas ele quer isso para ele. Ele não quer uma mudança de comportamento e voltar a ser falado por conta de um aproveitamento. Lembrando, né? Eu entendo que ele vem para fazer uma composição. E muito importante, torcedor do Cruzeiro. Com a chegada do Fagner, em que pese esse histórico, o último ano dele ruim de fato, o Cruzeiro agora sim tem lateral direito reserva. Isso. Não é um espectro que está lá no banco de reservas, com todo respeito aos jogadores que não estão mais, mas a gente viu que 24 tinham espectros para ser reserva do William.
É só olhar os números também. Em 64 jogos do Cruzeiro, ele jogou 60. 48 jogos jogando 90 minutos titular. Inclusive um desses jogos em que não podia contar com o William, Ramiro foi colocado como tentativa pelo lado direito. Então o Cruzeiro já mata essa situação. O Cruzeiro agora tem laterais pelo lado direito. Eu acho que ele vai tentar fazer diferente, porque ele já tem essa fama toda. Então a lupa para o Fagner é muito maior. Da diretoria, do departamento de futebol que está trazendo, do Diniz e principalmente do principal patrimônio do Cruzeiro, que é o torcedor. Então, ele tem uma missão importante de retomar o seu futebol e de reverter, porque se ele der prosseguimento no que tem sido a carreira dele, em especial o último ano de 2024, cara, as coisas vão ficar difíceis para ele no Cruzeiro. E só pontuando uma coisa, Eltinho, o Valu tocou num ponto muito interessante, que a situação do banco para o William, da reposição, era um jogador que, com todo respeito ao Wesley Gasolina, vai poder se provar lá no Atlético, vai ter uma excelente oportunidade, é um clube muito bacana de se trabalhar, mas ele não conseguiu ser titular na Série B. Então, é um jogador que não conseguiu ganhar a posição na Série B, que era a reposição do William. O Palácio de gente, tanto que ele nem ficou, né? E quando você viu o Ramiro de titular, num jogo que não podia contar com o William, isso realmente mostra que agora tem opção. Escancara o elenco, né? O buraco que tinha no elenco. O Cruzeiro tinha um buraco enorme no elenco ali. Agora tem um jogador que pode ter esse histórico tudo, mas querendo ou não é uma reposição. Um dia que o William estiver convocado, um dia que o William não puder jogar, tomar 3 cartões, ou tiver alguma questão física, tem um jogador lá que pelo menos tem histórico. Gera tranquilidade para todos. Exato. Para todos os lados. Para o técnico, para o torcedor. O William foi convocado, vai ficar 15 dias com a seleção brasileira. Tranquilo, esses 3 jogos aí que o Cruzeiro vai fazer, tá lá o Fagner. Só lembrando assim, o Fagner tem que encarar essa vinda para o Cruzeiro de uma forma de se provar de novo. Porque assim, a forma com que ele sai do Corinthians, um clube que ele é muito identificado, que o torcedor gostava muito dele, ele já sai em baixa, porque ele, vamos lembrar... Só vem porque tá embaixo. Ele era reserva. O Corinthians, se não me engano, pagará uma parte do salário. Metade, cara, né? O Corinthians está fazendo questão de liberar o Fagner. Lembrando que é uma posição que é muito Se difícil. o contrato terminasse final de 24, ele chegaria de graça. De graça, isso. exatamente. O Corinthians está pagando ainda para ele vir pro Cruzeiro, cara. Então, assim, de novo, uma posição que é difícil de achar jogador. A gente sabe disso. Lateral é complicadíssimo. Então, E isso com o titular mostra... que nem é unanimidade. que o Mateuzinho também não é lá Corinthians. também, né? Então, assim, cara, o Fagner ele vai ter que se provar de novo no Cruzeiro. Eu acho que mesmo com 35 anos, ele pode fazer isso, mas ele vai ter que encarar essa vinda para Belo Horizonte dessa forma. Exatamente.